Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus irmãos e irmãs, pastores, rompeiros, missionários. Que Deus abençoe a todos, no nome poderoso de Jesus que estão vendo essa live, esse vídeo. Que o Senhor Jesus ele venha te abençoar através desse vídeo. Que o Senhor Jesus ele venha visitar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor Jesus ele venha visitar os seus filhos. Que Deus, o Criador dos céus e da terra, ele venha estender a sua mão poderosa, a sua mão de poder sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor Jesus ele venha repreender todo o mal que tem se levantado contra a sua vida. Eu profetizo no nome de Jesus, que o Senhor Jesus ele entra com a providência hoje na tua vida, através desse vídeo, através dessa live, através desse vídeo, o Senhor Jesus entra com a providência hoje na tua vida. Deus é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã, é o mesmo de ontem. A Bíblia diz que Deus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. A Bíblia diz que quando Jesus ele subiu ao céu e sentou à direita do Pai, todo o poder e toda a autoridade foi dado sobre as tuas mãos. Jesus é o Senhor dos exércitos. É Ele que peleja pela tua vida. É Ele que peleja pela tua família. Não importa a provação que você esteja passando na sua vida, creia que há um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais por você. Creia que há um Deus poderoso que tem o poder de fazer o milagre, de fazer a cura, porque nós recebemos de Deus aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem fé, né? Conforme a sua fé, Deus vai mover as suas mãos, Deus vai mover o seu poder. O próprio Filho de Deus, Jesus, ele disse, aquele que crê, obras maiores farão. Aquele que crê verá a glória de Deus, porque Deus, ele é o dono do milagre, Deus é o dono do poder, mas ele precisa encontrar fé na terra, ele precisa encontrar fé nas pessoas aqui na terra, né? Jesus ele pregou dizendo, porventura, se quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra ainda? O porquê, pastor Edson? Porque a fé de muitos está se esfriando, igreja, né? A frieza tomou de conta. O povo quer fazer para Deus as coisas tudo de qualquer jeito, e não é bem assim. Tudo sem direção. Quando vai fazer uma coisa, não dobra nem um joelho, né? E ora e pede a direção para Deus, né? O mundo hoje em dia está crescendo não na sabedoria do Espírito Santo, não na sabedoria de Deus, mas está crescendo em ciência, né? Está crescendo naquilo que o povo aqui na terra carnal acredita, né? A Bíblia diz, não cumpreis a consciência da carne, não cumpreis, mas vivei na presença do Espírito, né? São poucos que vivem na presença do Espírito de Deus em vigilância. São poucos que andam abraçados com o Espírito Santo de Deus na terra, né? Porque muitos hoje em dia dizem que está com Deus, mas na verdade está abraçado com o diabo. Muitos dizem que está com Deus, na verdade está abraçado com o tranca-rua, com a pombagira, com o Exu da morte e com o Exu caveiro. Porque sabemos que o nosso Deus é santo e nele não há imundícia. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 7, não nos chamou Deus para a imundícia, mas sim para a sua santificação. Escute aqui,
O nosso Deus é santo. O nosso Deus, Ele é puro, Ele é santo. Veja que, segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz pelo apóstolo Paulo que Deus ele não quis o sacrifício de animais. Deus ele não quis o sacrifício de bois, de ovelhas, né? Mas a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus ele pregou dizendo, mas o corpo e oração e sacrifício me preparaste. Qual foi e o porquê que Deus ele escolheu o seu filho, o seu próprio filho, para morrer na cruz por nós? Porque Deus ele estava cansado de ofertas sujas, né? Ofertas que não traziam arrependimento para o povo se converter dos seus pecados, porque muitos naquela época pecavam, matavam ovelha, muitos naquela época pecavam, matavam bode, e ali estava perdoado os seus pecados, mas o povo pecava muito e fazia muito sacrifício para que Deus ele perdoasse o seu pecado. Mas a Bíblia diz que o seu filho Jesus, ele foi o sacrifício vivo de Deus. A Bíblia diz que hoje em dia, segundo a Bíblia Sagrada, o sangue de Jesus, ele tem poder de nos purificar. Não importa se você foi um traficante, uma prostituta, não importa se você foi um bandido, não importa se você foi um nóia, não importa se você foi uma pessoa que um dia estava no mundo perdido, não importa. Se Jesus, ele te perdoou os seus pecados, se Jesus, ele te lavou com o seu sangue puro, carmesim, a partir do momento que Jesus, ele te purificou no mundo espiritual, você está perdoado. Ninguém mais pode te julgar. Mas hoje em dia nós vivemos um mundo de aparência, onde o povo julga quem você era no passado, né? Mas nós que estamos em Cristo, nós temos que olhar somente para Jesus. A Bíblia diz em Salmos, o salmista escreveu dizendo, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Escute aqui. Não procure socorro nas pessoas. Não procure ajuda das pessoas. Mas procure a ajuda de Deus. Ele é o teu socorro. Ele pode te socorrer. Ele pode. Muitas das vezes, em vez de a gente dobrar o joelho, a gente vai pedir ajuda para pessoas. Esse é o nosso erro. A gente fazer das pessoas Deus. A gente fazer das pessoas Jesus, né? O ser humano está assim, pedindo mais ajuda para o ser humano do que ajuda para Deus. Pedindo mais ajuda do ser humano do que dobrando o joelho e orando. E crendo naquele que tem o poder de fazer um milagre. E crendo naquele que tem o poder de multiplicar a sua descendência, a sua família, as suas bênçãos, o seu ministério. O Deus que tem o poder de fazer o milagre, né? Então está dessa forma, irmãos. E nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança. Nós não podemos deixar a incredulidade invadir o nosso coração nesses últimos tempos. Sabemos que nós estamos vivendo, né, o princípio do fim. Nós estamos vivendo aqui o princípio de dores, aonde a cada dia se passa, o fim se aproxima, né? Os discípulos, eles perguntaram para Jesus, mestre, quando será o sinal do fim? Jesus disse que haveria terremotos, sinais nos céus e na terra. E se você parar para prestar atenção, você já tem visto sinais como esses, que têm acontecido nesse ano de 2025? Eu nunca vi, igreja. Nunca vi. A Bíblia diz que Deus ia abreviar os dias na terra. Por quê? Porque Deus, ele temia até mesmo os seus escolhidos se desviar do evangelho na terra, se eles ficassem aqui na terra.
E é o que está acontecendo. Quantos homens de Deus não caiu em tentação, não se desviou do Evangelho? Quantos homens de Deus não trocou a Jesus para estar abraçado com o diabo? Quantos homens de Deus não trocou o pão, a água que Jesus estava dando para comer das migalhas de Satanás? Quantos? Quantos, igreja? A Bíblia diz assim pelos profetas, olha, olhai, lembrais das profecias do profeta Joel, né? Ezequiel, olhai as profecias de Daniel, dos profetas, que diz que haveria muitos sinais. Como é que eu sei que Jesus ele está às portas? Como é que eu sei que Jesus está voltando? Quando eu leio a Bíblia, eu vejo o que está ali, o que Jesus disse, o que os profetas disseram, está acontecendo, né? Está acontecendo na terra. Quando eu vejo o que está acontecendo, está testificando na palavra. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu que sou um pastor, que fui ungido por Jesus, não por mão de homens. O que é que eu tenho que fazer, igreja? Cada dia mais Pedro ele pregou dizendo, olha, cada dia mais façais mais forte a sua invocação a Deus. Cada vez mais dobre o teu joelho, invoque, se fortaleça, se prostra diante dos pés do Senhor. Invoque mais o seu nome. Busque, porque Pedro pregou dizendo, fazendo isso, vós não sereis adentrados e não caís em tentação. Quanto mais você invocar o nome do Senhor, mais fortalecido você fica. Mais forte você fica. E o inimigo ele fica furioso com a sua vida. O inimigo ele fica furioso com um homem de oração, um homem de separação a Deus, um homem que jejuma, um homem que pede direção a Deus. O homem, quando abre a boca, o céu se manifesta. A atmosfera do Espírito Santo de Deus, ela se manifesta no ambiente. O diabo ele tem medo, igreja, do poder que Deus pode fazer através da tua vida quando você dá lugar para Ele. E você não pode deixar de crer. Não importa a sua situação, se é depressão, se é síndrome do pânico, ansiedade. Não importa se você está doente com câncer. Não importa a sua doença. Eu quero te dizer que Jesus, ele faz o milagre conforme a sua fé. É conforme a sua fé. Nós temos que crer no Senhor Jesus para ser curado. Lembra da fé do centurião? Ao ponto dele dizer, Senhor, eu estou com um criado em casa lá doente, enfermo. Eu sei que o Senhor tem poder. Então ele já estava crendo. Antes de Jesus fazer o milagre, escute aqui, antes de Jesus ele fazer o milagre na sua vida, você já tem que acreditar que vai ser feito. Porque a Bíblia diz que o centurião ele disse, Senhor mestre, eu não sou digno de que entreis no meu telhado, mas dizei somente somente uma palavra. Olha a ousadia desse centurião, desse homem de Deus, desse soldado romano naquela época, né, que temia Deus. E a Bíblia diz que o Senhor disse, olha, nunca vi uma fé dessa aqui em Israel. Ele disse, em verdade vos digo que muitos virão do Oriente e de Ocidente e sentarão na mesa com Moisés, né, Abraão, Isaque e Jacó. Olha a fé desse centurião. Ele já estava crendo, igreja. É isso que através da palavra eu começo a entender. É isso que através da palavra eu começo a entender que a gente temos que crer antes de acontecer o milagre.
A gente tem que entregar na mão de Deus, que tem o poder de fazer todas as coisas. Sabe por quê? Porque a justiça do homem aqui na terra, ela falha. A justiça do ser humano, ela falha, igreja. Mas a justiça de Deus, ela não falha. Quando Deus determina no céu, o inferno pode se levantar contra a sua vida. Os demônios, ele pode se levantar contra a sua vida. Mas quando Deus tem a promessa na sua vida, Deus vai cumprir. Deus, ele é um Deus que cumpre com a sua palavra. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo há seu tempo debaixo do sol e da lua, debaixo das estrelas. Tudo tem a sua hora e tudo tem o seu tempo determinado na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Através dessa palavra eu já começo a sentir a luz e a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu já começo a sentir Jesus neste quarto aqui comigo. Eu já começo a sentir o Espírito Santo bradando fortemente, ardendo e avivando o meu coração através dessa palavra. É assim que nós temos que se sentir nesses últimos tempos, cheio do Espírito Santo. Nós temos que se sentir avivado. Nós temos que se sentir vivo na presença de Deus. Tem gente que vai para a igreja, tem gente que estão buscando a presença de Deus, mas estão vivendo morto em espírito. Parece que está morta. Não abre a boca para dar glória a Deus. É aquela tristeza. Espera aí, se alegra. Jesus, ele disse assim, alegrei-vos, alegrai-vos, né? Pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Igreja do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que estão ouvindo aqui o pastor Edson, todos os dias eu levanto a cada manhã e eu dobro o meu joelho e primeiramente eu agradeço a Deus. Pelo meu nome está escrito no livro da vida. Isso é uma felicidade muito grande, igreja. Da gente saber que a gente descolar dessa matéria, a gente vai ter o privilégio de subir para o céu, de um anjo do Senhor Jesus, assim como os arcanjos veio buscar Lázaro naquela época, no Antigo Testamento, né? O anjo do Senhor veio buscar os arcanjos e levou ele para onde? Para o paraíso. Isso é um privilégio muito grande, igreja. Não tem coisa maior. Não é riqueza, igreja. A sua felicidade não é riqueza. Tudo aqui vai ficar. Tudo aqui é uma vaidade. Nós nascemos nu, melado de sangue. E nós vamos morrer podre e carniça. E não vamos levar nada. Isso daqui é pó. Isso daqui é matéria. Isso daqui é matéria, igreja. O que nós temos que zelar é pela nossa alma, que é precioso. Pela nossa alma, que Jesus, ele morreu e foi preço de sangue. Ele sofreu, ele derramou o seu sangue puro, carmesim, por mim e por você. Porque ele nos ama. Para mim, não há sacrifício melhor ponto de uma pessoa se entregar por mim e por você na cruz. Para mim isso já é o suficiente. Para mim buscar a presença de Deus todos os dias. Para mim nunca se desviar do Evangelho. Para mim nunca se afastar da presença de Jesus aqui na terra. Sabe por quê? Pergunta no ano de 2025 que nós estamos vivendo aqui na terra. Pergunta para alguma pessoa aí que você conhece se ela quer morrer por você na cruz. Pergunta. Pergunta se alguém quer morrer por você, alguém que diz que é seu amigo, alguém que está saindo com você e diz, o que der para você dá para mim, que diz que morre por você. Pergunta se ele tem coragem de morrer. Não tem, igreja. Na verdade, hoje em dia não tem. O ser humano, hoje em dia, está só pensando no que é seu.
Nenhum mais. São poucos, mas ainda tem homem e mulheres de Deus na terra que pensam no próximo, né? Que a respeito do mandamento de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. São poucos, mas ainda tem homem de Deus e mulher de Deus que faz a obra corretamente. Como a obra de Deus diz que é ajudar os órfãos e viúvas, né? Fazer a obra de Deus, levar a sua palavra, fazer discípulo por todo mundo, assim como o apóstolo Paulo, ele fazia no capítulo de Atos dos Apóstolos, né? Igreja do Senhor Jesus, é tão bom a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Vou falar um pouquinho aqui da obra que Deus vai fazer na minha vida. Já está fazendo, igreja, né? Brevemente eu vou estar abrindo aqui um ministério em São José do Belmonte, né? E eu não fiz mais vídeo, né? E não fiz mais vídeo porque a correria está muito grande para mim agora, né? A minha esposa, ela acabou de ganhar neném, né? Nasceu aí dia 24, sexta-feira, meu filho, para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus, o Rafael, né? É uma bênção, graças a Deus. Uma criança forte, cheia de saúde, nasceu bem. Graças a Deus eu estou tendo o privilégio de ter o meu primeiro filho, de ser pai, né? E eu tenho uma esposa maravilhosa também, a irmã Tamires, que me ajuda muito em oração. Graças a Deus, uma esposa que Deus enviou para a minha vida, que me ajuda muito. Também a família dela, eu não tenho o que dizer, né? Me ajuda muito, graças a Deus. Deus sabe o que faz, né? Deus envia pessoas preciosas para nos ajudar, pessoas do céu. Mas ainda tem homens e mulheres de Deus que nos ajudam. Ainda tem homens e mulheres de Deus que tem no coração de fazer o bem na terra. É por isso que Jesus ainda não voltou, né? É por isso que Deus ainda não falou para o filho: filho, desce, busca a minha noiva, busque a minha igreja. É porque ainda tem pessoas de bem na terra. É porque Jesus ainda quer salvar. E em brevemente eu vou estar abrindo a igreja, né? Aqui em São José do Belmonte. Já tem um altar, né? Já tenho a caixa, os microfones. Graças a Deus, né? No dia que eu fui lá para o hospital, eu estava lá, eu acabei vendo uma irmã e ela ficou sabendo que eu vou estar abrindo o ministério, né? A igreja. E ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, né? E ela disse que vai doar os ventiladores. Eu disse para ela: irmão, vai precisar de uns 3 ou 4 ventilador grande, né? Novo. Porque aqui no Nordeste faz muito calor, igreja. É muito calor, né? E é muito quente aqui no Nordeste. E precisa, né, de ventilação. Se eu pudesse, eu colocava o ar, né? Mas eu não sei como é que vai ser o salão. Dependendo, se Deus me der a condição mais para frente, eu coloco até um ar. Porque não é para mim. A obra é de Deus, né? E eu tenho visto a mão de Deus. Eu disse para Deus, se Deus não tivesse uma obra na minha vida aqui, eu iria para São Paulo, né? Mas Deus me revelou em visão que Ele tem essa obra a fazer na minha vida. E eu tenho que cumprir essa obra dele, que não é para o homem, é para Deus, né? Eu era ombreiro, Jesus ele me ungiu como pastor. Ele mostrou para mim em visão, né? Ele testificou também para outras pessoas, né? Que Jesus ele me ungiu como pastor, né? Porque Deus ele tem que testificar. Porque hoje em dia o ser humano, eles não acreditam, né? Que Deus ele pode pegar uma pessoa pequena, uma pessoa pequenininha, que ninguém dá nada,
porque a pessoa condena pelo passado quem a pessoa é, né? Mas Deus é um Deus que Ele faz coisas novas. Deus é um Deus que Ele olha o teu presente, o teu futuro. Deus, Ele não olha para trás. Pelo contrário, Deus, Ele pega os teus pecados e Ele lança para as suas costas e Ele não lembra mais. Tem pessoas que se desviou do Evangelho, né? Que tem vergonha de voltar para o Senhor Jesus. Por quê? Qual é a vergonha? Das pessoas apontar. Olha aí, não era um crente, estava bebendo, tomando cachaça, agora virou crente de novo. É assim, porque o povo está vivendo de apontação. E a gente não temos que olhar para as pessoas, temos que olhar para Jesus. O importante é você receber a sua salvação, né? Se a gente for dar ouvido para as pessoas, hoje em dia ninguém vai ser crente, igreja. Hoje em dia ninguém vai ser pastor. Hoje em dia ninguém vai ser obreiro. Hoje em dia ninguém vai ser um missionário, né? Ninguém vai ser um bispo. Porque o mundo hoje é só de apontar, igreja. É só de apontar, né? Então nós temos que olhar para Jesus. Eu estou muito feliz, igreja, porque Deus me deu uma bênção, né? Um Rafael, estou sendo pai, estou tendo a experiência como é que é ser pai, porque Deus, Ele, aleluia, glória ao Espírito Santo. Jesus, Ele tem falado comigo, que Ele disse assim, meu filho, Edson, você só vai saber o meu amor quando você tiver um filho. O meu verdadeiro amor. E eu começo a ver isso. Começo a não entender, cuidando do meu filho. Né? Imagina o amor de Deus que Deus tem por você. Por quê? Porque o filho, ele caga, o pai tem que limpar. Você se suja, não desiste da salvação, perde pecado. Pelo contrário, quem te limpa é Jesus. Quem limpa você com sangue é Jesus. Né? Então é desse jeito, igreja. Nós somos como uma criança. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Né? Não existe um na terra que é santo. Não existe um na terra que não é pecador. Todos nós somos cheios de falhas. Né? Hoje em dia o povo só está vivendo em apontar, e apontar, e apontar. Deixe de apontar o próximo. Deixe de apontar o próximo, porque para derrubar tem muitos, mas para estender a mão para ajudar são poucos. São poucos, né? São poucos. Eu, igreja, eu sou um homem que, graças a Deus, eu aprendi em tudo que eu for fazer, orar e pedir a direção de Deus. Deus, eu posso ir? Eu posso fazer? Se Moisés, que é Moisés, o profeta de Deus, ele disse, Deus, eu só saio daqui se for com a tua permissão. Então, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que pedir a permissão de Deus. Porque Deus é Pai. É Ele que te cuida. Cuida de você. Quando o teu filho pequeno, ele quer sair, ele chega até o quê? Até o pai. Papai, eu posso sair, pai? Eu posso sair? Você vai falar, filho, não vai. Para tal canto. Porque lá é perigoso, meu filho. E lá você pode acontecer alguma coisa, alguém pode bater em você, você pode se machucar. Bem assim é Deus, igreja. Às vezes o crente, ele quer ir em ambientes que Deus não permite você ir. E às vezes vai, tem coisas que acontecem de ruim na sua vida. Por quê? Você não pediu direção para Deus. Talvez se você tivesse orado a Deus, Deus tinha falado para você, não vai, meu filho, porque lá você pode se machucar. Não esteja naquele ambiente, meu filho, porque lá o povo está bebendo, tomando cachaça, você pode também se desviar. E você vai se machucar. Você vai cair. Você vai se ferir. Então, por isso, igreja, que nós temos que pedir a direção de Deus.
em tudo, né? Que Deus abençoe a todos, né? Quero dizer para os irmãos que já tem pessoas que vão dizimar na obra, ajudar, graças a Deus. E eu vejo a mão de Deus nessa obra, né? Vai ser um ministério de curas, de libertação, de poder e de sinais de Deus, né? Que eu estou trabalhando ainda, mas em brevemente eu vou estar fazendo meu próprio comércio e eu não quero trabalhar, quero ficar somente na obra. Mas eu vou estar trabalhando com vendas, né? Porque hoje em dia o seu pastor no trabalho é o quê? Ladrão. Na boca da sociedade é ladrão. Então eu tenho que ter meu próprio comércio, né? Para as pessoas verem que ainda existe homem de Deus na terra. Homens de Deus que trabalham, não depende do dízimo e das ofertas das pessoas para sobreviver, mas do seu próprio suor. Eu disse para Deus, eu não quero. Eu quero depender do meu próprio suor, né? Porque o pastor, ele precisa ter tempo, igreja, para Deus. Ele precisa ter tempo para Deus, para se santificar, para se consagrar, para se separar, né? Porque a luta é grande, igreja. O porquê tem muitos pastores que é usado tremendamente na palavra, né? Prega que o céu se abre. Porque o pastor é sustentado pela obra, né? Ele não trabalha, ele tem tempo para a obra, de ficar 24 horas lendo a palavra e orando e buscando o monte, jejuando, se separando. Aí Deus usa tremendamente. Deus usa. Mas o pastor, ele tem que dar um lugar. Dê lugar para Deus, para você ver o que Deus faz. Dê lugar para Jesus. Você que é um pregador da palavra, que está ouvindo esse vídeo aqui. Dê lugar para Ele, para você ver. O que é que Deus vai fazer? A forma que o Espírito Santo ela vai te usar. Poderosamente na cura, nos sinais, nas maravilhas. A Bíblia diz que os sinais de Deus, ela acompanha aqueles que creem. E eu creio muito no poder, né? Eu não vivo o evangelho somente de palavra, mas eu vivo o evangelho de poder. Eu vivo um evangelho de sinais, né? Eu gosto de ver a cura, eu gosto de ver demônios se manifestando, eu gosto de ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, né? Eu gosto de ver o poder de Deus se manifestar. Hoje em dia são poucos, né? Mas tem muitos homens de Deus na terra. Assim como Elias disse que só tinha ele lá como homem de Deus naquela época, né? A Bíblia diz lá o quê? Que ainda tinha 5.000, era 8.000, se eu não me engano. Que ainda não tinha sido dobrado, né? Para Baal. Ainda tinha homem de Deus naquela época. Então, para você ver que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu vou estar abrindo a igreja e tudo vai ser gravado e mostrado aí no YouTube, né? Quem quiser ajudar essa obra, o Pix está aí. Eu não exijo ninguém ajudar, né? Eu já disse para Deus, para Jesus, que se ninguém ajudar, eu mesmo vou estar tirando do meu próprio dinheiro, do meu próprio bolso, para estar comprando as coisas que faltam, né? E para pagar o aluguel, né? Porque aqui em Belmonte o aluguel é de 600, 800 reais, R$1.000. O aluguel, né? Para a pessoa alugar um galpão bem grande, um galpão bom. Eu não quero um galpão pequeno. Eu quero um galpão grande. Sabe por quê, igreja? Porque eu profetizo. Eu creio que a igreja vai encher. Eu creio que
que muitas vidas e muitas almas, ela vai estar ali dentro, sentada naquela cadeira, vai ouvir a palavra e vai receber a salvação, né? Vai receber a sua cura, o seu milagre. Porque eu, como pastor, eu vou me santificar, eu vou me separar para Deus, né? Eu vou perder a minha vida, né? Porque Jesus, ele disse em João 10, o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então eu vou ter que dar a minha vida em sacrifício pelas almas. Eu vou ter que dar a minha vida, né? Igreja, nós sabemos que a igreja é muito séria. Não é do homem, é de Deus. Então tudo nós temos que fazer com a direção de Deus. Teve irmãos e irmãs que disseram: irmão, pastor, por que você não faz culto no lar? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu falei: irmã, eu já orei a Deus. Eu abri foi 21 dias, depois 41 dias de jejum e oração. E Deus me mandou somente pregar no ministério quando eu abrir a igreja. Por enquanto, quando eu abrir a igreja, a gente entrar para o ministério, mais para frente vai ter a obra mencionada, né? Vai ter a obra de evangelismo nas ruas, né? Nos lares, levando a palavra de Deus, evangelizando, ganhando almas para Cristo. Mas Deus, ele me mostrou que quer eu dentro da casa, dentro da igreja, dentro do altar, para mim abrir primeiramente a igreja. Você vê como Deus é tão tremendo, igreja. Deus, ele me mostrou para mim que não quer eu pregando em outras igrejas. E aqui em São José do Belmonte, eu não estou parado, estava em separação, mas estou trabalhando agora. E eu estou indo para a igreja, Assembleia de Deus, né? Uma igreja que tem o Espírito Santo, que prega bem a palavra, muito bom. E eu gosto muito de frequentar lá, né? De congregar lá. E Deus, ele disse para mim que não quer eu pregando, igreja. E eu recebi muitos convites para estar pregando, eu recebi convites para ser ombreiro de outra igreja. Mas eu disse não. Por quê? Porque antes, igreja, eu dobrei o meu joelho. Eu orei a Deus, eu orei a Jesus, pedindo se ele me queria lá, naquele ambiente. E Deus disse que não. Porque Deus, ele já tem uma obra na minha vida. Porque o ministério que eu vou abrir vai ser de curas e libertações de Deus. E eu não posso estar numa igreja que lá eles têm a palavra, igreja. Lá, às vezes, ele não ora por libertação, é só a palavra. Na igreja que eu vou, eles não batem nem palma, igreja, para Jesus. É diferente lá. Eu respeito, igreja. Quem sou eu para criticar as regras que eles colocaram lá, né? Eu respeito. E lá eles não batem nem palma. Então eu não posso chegar lá e Deus, ele vai me usar na área de libertação. Tem muitos que vão invejar, né? Tem muitos que às vezes não vai gostar. Eu chegar lá, no último do culto, eu orar por libertação, Deus abrir a minha visão espiritual, eu ver demônio, orar nas pessoas caírem e se manifestar, né? E aí eu tenho que orar lá e pronto, aí o povo, eu sei que não vai gostar. Deus mostrou para mim que não quer. Para isso, Deus vai dar um ministério na minha vida. Deus revelou para mim um ministério e eu não posso. E eu recebi muitos convites. Pastor, prega lá. Não hesite não com convite não. Né? Porque tem pastores, igreja, que dá oportunidade mesmo de você crescer na fé, de você pregar o evangelho. Tem homens de Deus na terra ainda, que tem um temor, né? Que está junto na batalha, não inveja o irmão. Porque como eu vejo aí, você vê que no YouTube, as pregações dos pastores hoje em dia é um mandando em direta para o outro. É um querendo derrubar o outro. Jesus, ele pregou dizendo para o Satanás, né? Os fariseus naquela época, ele disse ao rei, dividido contra si mesmo não prospera. Se a igreja de Cristo de hoje em dia, nós estamos vivendo hoje, ela não se unir, igreja, né?
como eu vejo a desunião que todo mundo está separado, né? Se ela não se unir, as igrejas hoje em dia, ela não vai prosperar. Não vai para frente, igreja. Não vai muito longe. É por isso, igreja, que tem muitos ministérios sendo fechados. Muitos ministérios sendo fechados, muitas igrejas sendo fechadas. Porque uns irmãos, irmãs, pastores, um não está ajudando o outro, né? Hoje em dia é só um pregar, amém, a igreja vai para o céu. Não. Pedro pregou dizendo, acontece que nos últimos tempos que diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Acontece que nos últimos tempos, aquele que se converter, se arrepender e crer no Senhor Jesus será salvo, né? Então, igreja, a igreja tendo a palavra é o suficiente, igreja. Mas a Bíblia, ela nos explica bem direitinho que o Evangelho do Senhor não é domesticado somente em palavras, mas sim em poder, né? Então eu gosto do Evangelho que tem poder, que tem sinais. Jesus ele pregou dizendo assim, ó, quando ele edificou a sua igreja sobre Pedro, ele disse assim, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então a igreja que está batendo de frente, né? Contra o inferno, contra os demônios, contra Satanás, né? Então o inimigo ele não prevalece contra essas igrejas. E é a igreja é esse tipo de igreja que eu vou abrir, não, Jesus primeiramente, a forma que ele vai me usar. Ou porque que muitos falam, a tua igreja ora por libertação, a palavra ela diz, que tem pessoas que falam, né, que o Senhor disse que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Naquele dia o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, né? E você vai dizer, Senhor era aquele que estava expulsando demônios, curando os enfermos, e ele falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas isso é pastores que às vezes estavam no altar e estavam em pecado, né? Estava escondendo das pessoas, mas a pessoa não consegue esconder de Deus. O pastor que está pregando ali em pecado, em erro, ele acha que Deus ele não está vendo, né? Ele acha que o mundo espiritual ele não está vendo o seu pecado, o seu erro. Uma hora, o que você planta, você colhe, igreja. Então nós temos que andar corretamente, né? Quando a gente pecar, a gente não olha para as pessoas, não olha por lado, olha para cima, porque Deus, ele está vendo tudo. Sabemos que o ministério, igreja, é muito sério, né? A obra, ela é sofredora. Jesus, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos e dos séculos, é para sempre. Você vai estar no ministério, você vai estar com luta. Pergunta para o seu pastor, para você ver a luta que ele passa, quando ele expulsa 20 demônios e ele vai para casa dormir. Se ele não orar, ele apanha no mundo espiritual, porque ele fica fraco. É guerra, igreja. É guerra espiritual. É luta. Um dos maiores apóstolos, chamado apóstolo Paulo, ele ia dormir, era esbofeteado. Era esbofeteado, igreja. Eu já estou ciente, eu como pastor, eu sei. Eu como pastor, eu sei aonde eu estou entrando, né? A Bíblia diz assim, olhai a profundidade, a largura, a altura, aonde você está encaixando, cuidado, né? A gente não pode pegar um fardo que a gente não consegue. Deus também não vai entregar para você, né? Deus ele não vai dar uma cruz maior que você também não possa carregar. A luta que você passa,
você consegue suportar, às vezes no seu pensamento, na sua mente humana, você está dizendo, mas Deus, eu não aguento. Olha para essa prova que eu estou passando. Jesus, eu não aguento, olha por essa luta que eu estou passando aqui. Mas nós sabemos que todos os milagres que Jesus fez tem o quê? Uma luta. Tem o quê? Uma causa. Quanto maior é a luta na tua vida, maior vai ser o milagre que Deus ele vai fazer na sua vida. Maior vai ser o milagre que Deus ele vai fazer na tua vida. Maior provação, a maior luta. Esse vai ser o maior milagre que você vai receber na sua vida. Porque as provas, as lutas, ela não vem para te derrubar, não. De nenhuma forma, né? Ela vem para te edificar. Ela vem para você mostrar para o diabo, para Satanás e seus demônios, a fé que você tem, a fé que está dentro de você. E você tem que mostrar que o Espírito Santo é com você, né? Através da luta, através das provas, mostrando que você é um adorador fiel, mostrando que você é um homem de Deus, né? Mostrando que Jesus, o leão da tribo de Judá, ele está dentro de você. É através das lutas. Está passando por luta, levanta a cabeça. Porque Satanás ele quer que tu baixe a cabeça assim, ó. Fique sem orar, fique sem ler Bíblia, fique sem jejuar. É aí que ele consegue fazer você entrar na carne. É isso que ele quer. Então, continue. Pedro disse, fazer cada vez mais firme a vossa vocação, a vossa oração. Não ora todo dia não a mesma coisa, não. Porque Deus sabe. Não é reza, não. Todo dia você ora uma coisa diferente com Deus. Fala diferente com Deus. Né? Não precisa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Não precisa. Jesus Cristo, ele pregou dizendo que antes que a palavra viesse sobre a tua boca, sobre os teus lábios, Deus, ele já sabia que você ia pedir. Então você apenas só precisa crer. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele pregou dizendo isso. Então nós só temos que crer, igreja, e acreditar. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus, ele venha tocar sobre você aí, através de arrepio, que a luz do céu, ela venha se manifestar agora, através desse vídeo na sua vida, aonde estiver trevas na sua vida, a luz do Senhor Jesus venha entrar, que os demônios ele venham perder as forças na sua vida, e você venha ser liberto, você venha ser curado, que Jesus ele venha entrar com a providência através desse vídeo na sua vida, que o Senhor Jesus ele venha fazer o milagre, que o Senhor Jesus ele venha curar você de toda enfermidade, de toda doença, câncer, não importa a doença que você esteja. Só basta você levantar a mão aí e dizer, Jesus, eu creio na minha cura. Como o centurião, ele disse, Senhor, eu creio. Diga somente uma palavra. É isso. Está enfermo, está doente? Levanta a sua autoridade na tua casa. Diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor somente dá uma palavra, eu vou ser curado. Eu vou ser liberto. O milagre é meu, Pai. Eu sei que o Senhor tem o presente nas suas mãos. O milagre é meu. E você vai receber de Deus, você vai receber de Jesus o seu milagre. Porque Deus é um Deus de milagre. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Apenas a nossa fé que tem se abalado no barco. Apenas a tempestade tem ficado forte e a nossa fé tem se desfalecido um pouco. Mas a Bíblia diz que lá naquela época, naquele barco, quando Jesus estava dormindo, ele se levantou. Ele acalmou a tempestade do mar e ele disse assim para os discípulos, onde tem a vossa fé?
Aonde estão? Que é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de luta, que Jesus ele quer ver a nossa fé, né? A nossa fé nele, igreja. O salmista pregou dizendo, um confia em carro, outros em cavalos, mas nós que somos servos do Senhor fazemos menções com o seu nome. Então faça menção com o nome do teu Deus. Faça menção com o nome de Jesus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus Cristo. Aqui em 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ponto. Se você pecou, se você errou e se arrepende dos seus pecados e quer voltar, o advogado Jesus Cristo, ele perdoa os seus pecados, o justo, né? Ele é o teu juiz. Ele é o teu Senhor. Ele tem o poder de perdoar os teus pecados. Não ligue para as pessoas. Volta ao teu primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras na tua vida. Você sabe o caminho. Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Viu? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você vai ao Pai através de Jesus. Se Ele te perdoou, quem é o ser humano? Quem são as pessoas para te julgar, para te apontar? Porque hoje em dia o povo está vivendo de apontação. Hoje em dia o povo está vivendo julgando, apontando o dedo, né? Mas não ligue para as pessoas. Olhe somente para Jesus. A direita e a esquerda é parede. Jesus está logo lá na frente. A salvação. Permaneça firme. Diga, Jesus, eu estou fraco. Mas você ore. Diga assim, Jesus, pegue nas minhas mãos, Jesus, e me sustenta até o dia da tua grande volta. Me sustenta até o dia que o Senhor voltar na glória do Pai e dos seus santos anjos. Porque eu quero ir para o céu. Porque eu quero ir para o céu com a minha família, com meu esposo, com meus filhos. Eu quero estar com a minha família no céu naquele grande dia. Ore desta forma. Ore profetizando. Ore dizendo que você já venceu, que você tem a certeza, que você vai permanecer fiel até o fim. Não importa. Jesus Cristo ele diz, aquele que resistir até o fim será salvo. E quando Jesus não voltar, enquanto você não vê Ele, não desista. Não olhe para trás, não olhe para as pessoas. Se espere em Jesus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é o teu Salvador. Ele é o Emanuel. Ele é o príncipe da luz, o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando Ele voltar, todo joelho se dobrará e todo olho verá. Para aqueles que estão no pecado, igreja, e não aceitaram a Jesus ainda, e não buscaram a tua presença, esses vão chorar. Esses vão se arrepender de ver Jesus. Porque eles vão ser envergonhados, igreja. Sofrimento vai ser para aqueles que vão ser jogados no lago de fogo. Como diz em Apocalipse capítulo 21, né? Dizendo o Senhor, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, né? Os que se prostituem, todo aquele que ama e comete a mentira. A sua parte vai ser no lago de fogo. Então, igreja, glorifica a Deus, igreja. Agradeça a Deus por você estar de pé. Num tempo que a gente está vivendo em 2025. Porque as pessoas não sabem nem quem é Deus hoje em dia. As pessoas não sabem nem quem é Jesus. Porque o povo está vivendo em carne.
O povo está vivendo no pecado, o temor a Deus acabou, está se esfriando. Mas ainda existe homem de Deus e mulheres de Deus na terra ainda. Existe um povo separado, aonde a Bíblia diz que João viu, 111 mil assinalados. O povo que não se contaminaram com o pecado, com as suas vestes brancas. E a Bíblia diz que eles foram lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. João, quando foi arrebatado, viu a multidão de branco, lá no céu, com Jesus andando de branco, E João perguntou para Jesus: mestre, quem são essas pessoas? Essas pessoas foram aquelas que vieram da grande tribulação. O que é grande tribulação? Porque passaram por lutas aqui, passaram por aflições, mas elas teve o privilégio de receber o seu grande galardão lá em cima, no céu. Essa luta que nós sofremos aqui na terra não se compara com o que Deus ele tem preparado para mim e para você lá no céu. Não se compara. Não se compara. Quando você estiver lá no céu com Jesus, você vai sorrir, você vai se alegrar, você vai agradecer a Deus. Toda a luta, toda a provação que você passou, que você chorou e você teve força de dobrar o joelho, tem fortalecido a tua fé. Você vai ver. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Jesus ele é o único que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Jesus ele morreu por todos, igreja. Jesus ele perdoa todos, mas são poucos que acreditam que Jesus ele pode perdoar os seus pecados. São poucos também que Deus ele toca no coração para se arrepender dos seus pecados e das suas práticas, Sabemos que o povo hoje em dia tem pessoas que se desviam do Evangelho, Conhece a palavra, na verdade se desviam e não se arrependem. Então não são todos que querem arrependimento, não são todos que querem buscar a presença de Deus, O povo quer criticar as coisas de Deus, mas Deus fez tudo perfeito. Deus é grande, Deus é maior, viu? A gente tem que somente obedecer a Ele, pronto, acabou, obedecer a sua palavra. Não tem que dizer, não. Deus é Deus e pronto, acabou. E nós temos que estar aqui na terra, foi feito para obedecer a sua palavra. Obedecer e servir. E o nosso corpo foi feito para habitar a presença de Deus, porque a igreja somos nós. A presença de Deus não habita em blocos, em cimento. A presença de Deus, ela habita dentro de nós. É por isso que nós temos que santificar, para que a presença de Deus, que é santa, que é pura, ela não venha nos visitar todos os dias na terra. Para que a presença do Espírito Santo de Deus, ela desça sobre nossas vidas e nos renove todas as manhãs. E nos renove todos os dias. É por isso que nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de obediência. Como é que eu sei que Deus está se alegrando de mim? Quando eu estou fazendo o que Jesus fazia, pregando o Evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos, indo por todo mundo e pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, falando do amor de Deus, fazendo missões, pregando para as órfãs e viúvas, Essa é a obra pura e imaculada de Deus. Pregar para órfãs e viúvas e os pobres dessa terra, Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra poderosa no teu coração. Amém? Deus, Ele tem milagre a fazer na sua vida. Deus é o dono do milagre.
Eu profetizo no nome de Jesus que a providência vai chegar hoje na tua casa. Não importa se seja desemprego. Escute aqui, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é poderoso para abrir portas. No meio do deserto, não importa onde esteja. Deus é um Deus que tem o poder de mandar maná no deserto. Deus é Deus que tem o poder de enviar anjos no meio do deserto para servir a você. Assim como Jesus enfrentou o diabo no meio do deserto, depois os anjos de Deus foram o servir. Assim também nós. Deus envia anjos através da sua palavra. Deus envia anjos através desse vídeo para visitar você, para tocar na tua vida, para te servir através desse vídeo. Deus envia anjos para te guardar, para te dar livramento. Que os anjos de Deus entrem na tua casa e repreenda aí todos os demônios, todas as obras de macumbaria, todas as obras de feitiçaria, que toda maldição venha a ser quebrada no meio da sua família. E você venha viver a totalidade da promessa. Que você venha viver a promessa de Deus. Que as bênçãos de Deus, as bênçãos de Abraão, venham a ser derramadas na sua vida. E você venha receber de Deus o privilégio e você venha receber de Deus a sua salvação. Deus vai fazer grandes coisas na igreja. Eu sinto isso nesse ano de 2025. Não acabou ainda não. Tem gente que fala que Deus não faz mais como fazia antes. Escute aqui. O mesmo Deus de ontem e de anteontem é o Deus de hoje, viu? Deus, ele não mudou não. Seja fiel a Ele para você ver. Obedeça a sua palavra. Obedeça os seus mandamentos. Jesus, ele pregou dizendo: aquele que obedecer a minha palavra e os meus mandamentos, pedirei tudo em meu nome. Tudo. Ele não disse, olha, peça isso. Não. Ele disse, pedirei tudo. Porque Deus, ele é um Deus que tem o poder de fazer tudo. De mudar qualquer cenário na sua vida. De mudar qualquer situação. Dobra o teu joelho para você ver. Dobra o teu joelho a Jesus e ora. E pede com fé para você ver. Agora espere. Espere. Peça e espere. Porque o pedido que você faz para Deus, Ele não esquece. O pedido que você faz para Jesus, Ele não esquece. Então aprenda a esperar em Deus. Peça e espere. Porque Deus, ele vai fazer na hora e no momento certo. Às vezes tem coisas, igreja, que Deus, ele não vai dar para você porque você não tem estrutura. Assim como um filho pequeno. Às vezes o filho quer andar de moto, quer andar de carro. E a mamãe, o pai diz, ó filho, você não pode andar de moto. Você não pode andar de carro porque você ainda é pequeno. Então Deus às vezes não vai dar para você porque você ainda está amadurecendo. Você ainda é pequeno. Você ainda tem que desenvolver. Na hora e no momento certo, Deus vai te dar aquilo que você pediu. Aquilo que você colocou no altar. Aquilo que você tem apresentado no altar de Deus. Escute aqui. As suas orações têm subido como um perfume diante do céu. Quando Deus se levantar do trono, sai da frente Satanás. Sai da frente o levante. As barreiras vão ser quebradas. Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Eu profetizo no nome de Jesus. Receba de Deus. Receba de Deus. Receba de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. Que você vai receber de Deus através dessa palavra. Agora creia nessa palavra. E guarda no teu coração. Diga a Deus, eu acredito. Eu tenho fé. Que aquilo que eu pedi e apresentei no teu altar, o Senhor vai cumprir na minha vida. Eu creio que a promessa está de pé. Que alegria do Espírito Santo.
Que a alegria do céu que está descendo na minha vida, dá vontade de voar, dá vontade de correr com tanto fogo que eu estou sentindo no meu corpo aqui. Chega, estou vermelho, com o fogo do Espírito Santo, igreja, tão forte. Eu confesso que eu começo a falar de Deus, o fogo do Espírito Santo começa a descer no meu corpo. A unção de Deus começa a descer, é muito bom, é muito maravilhoso. É por isso que eu não troco a presença de Deus, a presença de Jesus por nada neste mundo. A felicidade maior não é a gente ter as coisas no mundo, bem materiais. Isso não traz felicidade. A única felicidade que nós temos, igreja, é fazer a vontade de Deus. É ter o Espírito Santo dentro de nós, é ter Jesus. A Bíblia diz que é Ele que preenche todo o vazio dentro de nós. É Ele que é a água que sacia a nossa sede. Nos momentos de sede, nos momentos de fome. Jesus é o pão que te alimenta. Jesus é o pão que te traz força. Seja alimentado por Jesus através desse vídeo. Está com fome? Ele te dá do pão. Está com sede? Ele te dá da água. E você vai receber a estrutura de Deus. Que o Senhor Jesus venha renovar as tuas armaduras. Que o Senhor Jesus ele venha renovar o teu escudo, as tuas armaduras no mundo espiritual. Que o Senhor Jesus ele venha abençoar a tua vida, os teus filhos, a tua casa. Que venha haver cura, que venha haver libertação. Eu profetizo no nome de Jesus. Você que está vendo este vídeo, Deus é Deus de providência. Ele não esqueceu da promessa. Ele não esqueceu de você. Em Isaías, a Bíblia diz, se não me engano, no verso 47, ou é 57, a Bíblia diz que na palma de suas mãos, igreja, Ele tem o nosso nome gravado. Na palma de suas mãos, igreja, Ele tem o seu nome gravado. Quem mais te conhece é Deus. Quem mais sabe o que você passa é Deus, igreja. Ele sabe as tuas lutas, as tuas emoções. Ele sabe que você é ansioso. Ele sabe de tudo, igreja. Então, não se preocupe. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus que criou os céus e a terra, a tua luta, os teus problemas. Coloca na mão de Deus que tem o poder, igreja, de derramar o maná do céu, de abrir o mar vermelho, de proteger os seus servos da sarça de fogo. Assim como Deus guardou João, o seu profeta, né? Ao ser jogado ali num tanque de lava, de fogo, e ele não foi queimado. Quando Deus não permite uma pessoa morrer, ela não morre. Só morre quando Deus permite. Quando Deus não encerrou o propósito, quando o crente aqui na terra vive uma vida de propósito, ele não morre. Assim como João. Ele era fiel a Deus, ele está vivendo uma vida de propósito. Deus tinha que trazer para ele o Apocalipse, por isso que ele não morreu. Naquele tanque de lava, de fogo, né? E o rei naquela época, o romano, dizia, esquenta mais a fornalha, querendo matar João. E João lá tranquilo, ó, cheio do poder, cheio da presença de Deus, sorrindo, cheio do Espírito Santo. É isso que Deus faz, igreja, naquele que vive uma vida de propósito. Não viva uma vida de emoção, mas viva uma vida de propósito. Coloca Deus em tudo na sua vida. E Deus, igreja, Deus é maravilhoso. Tudo que a gente tem que fazer no altar de Deus é com a direção. Nunca suba no altar de Deus em pecado. Quantas pessoas hoje em dia, às vezes não é nem casado, está pregando em cima do altar de Deus. Não fecha as brechas para estar em cima do altar, né? De Deus. Quantas pessoas, igreja, não é casado, está em fornicação, né? Está lá
no altar de Deus que é santo, pregando a palavra, falando de Deus, não vai muito longe não, bicho. Tem que fechar as brechas. Tem que fechar as brechas. Se você for bater de frente com o diabo, que quis enfrentar Deus, que derrubou a terça parte dos anjos do céu com a sua língua enganosa, você precisa fechar as brechas na sua vida. Você precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus revestido das armaduras, da palavra, do conhecimento. Primeiramente, se arrependa dos seus pecados. Tira o arqueiro do teu olho, para depois tu possa tirar do teu irmão. Foi isso que Jesus disse. Tem pessoas que querem subir no altar, tem pessoas que querem ser pregador da palavra, tem pessoas que querem abrir ministério na igreja, mas não tirou o arqueiro do seu olho, ó. O Satanás, os demônios. E não fechou as brechas ainda. Você não vai muito para frente, não. O povo dessa forma, guerreando com Satanás, não vai muito longe, não. Não vai muito longe. Não é brincadeira, igreja. A Bíblia diz que o Satanás, né, ele feriu o calcanhar de Jesus. Quando Deus disse lá no jardim, quando Deus apareceu para Eva e Adão, Deus disse, olha, tu pecaste, sairá um do teu ventre. Disse, ó, Satanás, tu ferirás o calcanhar dele, mas sairá um do teu ventre, que ferirá a sua cabeça. Que foi quem? Satanás. Você vê que Jesus, ele foi ferido na cruz, né? Ele teve que passar por esse processo. Mas Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele recebeu o quê? O poder e a autoridade. Ele sentou à direita de Deus. E Deus disse, sentai à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escute aqui. Quem vai colocar os nossos inimigos por escabelo dos nossos pés vai ser Deus. Vai ser Jesus. Então não temas aqueles que se levantam contra a tua vida. Você que é fiel a Deus, você que tem um temor, o respeito pela palavra, você que tem o Espírito Santo e está vivendo uma injustiça no meio da tua família, escute aqui, Deus vai se levantar. Quando Deus ordenar, sai da frente, Satanás, sai da frente, porque quem se levantar contra a tua vida vai cair. Vai cair. Quantas vezes o salmista não pregou em salmo dizendo, ó Deus, o ímpio espreita para destruir o justo, porque é dessa forma. Tem ímpio que não quer andar nos caminhos do Senhor, que quer derrubar quem está lá dentro da igreja, julgando, apontando. Porém, a Bíblia diz que o caminho dos ímpios, né, ceifará. Há muitos caminhos, a Bíblia diz aqui na terra, que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim é a morte, viu? O fim é a morte. Ah, eu não quero ir para a igreja, eu não quero Jesus, eu não quero saber de ir para a igreja, eu não quero saber da palavra de Deus, né? Eu quero a porta larga, eu quero o caminho largo, eu quero beber, tomar cachaça. Pode ir, você está livre. Deus te deu o livro aberto. Mas você fique sabendo que no dia do juízo final, você vai ser jogado no lago de fogo, com Satanás e seus demônios, a besta e o anticristo. E você vai ser destruído na segunda morte. Se você morrer aqui sem a salvação, é inferno. A Bíblia diz em Hebreus 11, no verso 28, morreu aqui sexo juízo, viu? Se você morreu no pecado, quem vai vir te buscar vai ser os demônios, viu? Vai ser o diabo. Então não queira ver a cara desses demônios. Não queira ver o diabo, viu? Busque a Jesus, entregue a sua vida nas mãos dele. Busque a Jesus enquanto é tempo. Se converta dos seus pecados, se arrependa.
Tem muitos que dizem, onde está aqui Satanás, onde está aqui demônio? Fica desse jeito, zombando. Escute aqui, para você que debocha das coisas de Deus, vai ser surpresa, viu? Para você que é um bambambam, fica zombando das coisas de Deus, vai ser surpresa para você. Quando a sua alma descolar do corpo, você vai ver. Eu aqui na terra já tive o privilégio de ver a morte, viu? Um dia no pecado ela apareceu para mim. Por isso que eu me arrependi dos meus pecados. Eu vi a morte um dia. Ela apareceu para mim. Ela apareceu em forma de uma caveira, com um capuz preto em suas mãos. E na sua mão estava uma forca. Viu? A morte não é morrer não, que vem te buscar não. A morte é um demônio. Então não queira ver a morte. Queira ver a vida que é Jesus. Queira ver a vida que é Jesus, a salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome santo e poderoso de Jesus. Quando eu estiver tempo, eu vou estar gravando os vídeos. E eu vou estar trazendo mais coisas para os irmãos, mais pregações, né? Porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tem que ter a palavra de Deus, igreja. Sempre tem que ter a palavra de Deus em nosso meio. Em cada 10 conversas aqui que a gente conversa na terra, uma tem que ter a palavra de Deus no meio. Sempre. Vamos orar ao Senhor Jesus. Feche os teus olhos onde você estiver na tua casa aí. Vamos estar orando. Bendito Deus e eterno Pai, Pai da glória, Pai santo, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, meu Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, muito obrigado por essas palavras de vida, Senhor, por essas palavras poderosas que o Senhor tem falado conosco através desse vídeo. Jesus, que o Senhor toque no coração desta pessoa para que ela venha se converter, para que ela venha receber a salvação. Sustenta, Jesus, essa pessoa que está fraca, está abatida em casa, está desanimada, está com angústia, está com mágoas, está com depressão. Depressão, eu ordeno no nome de Jesus, sai dessa vida. Jesus, liberta essa pessoa dessa depressão, dessa ansiedade. Repreende, Jesus, este câncer nessa pessoa, meu Pai, que foi designada pelos médicos. Mas eu creio que a última palavra vem do Senhor. Eu creio, Jesus, que Tu és o médico dos médicos. Cura esta pessoa, Jesus, dessa enfermidade. Faz um milagre. Jesus, sustenta os pastores, os ombreiros, as missionárias. Sustenta os irmãos e as irmãs que estão ouvindo esta oração. Sustenta todos com Teu poder, meu Pai, e com a destra da Tua justiça. Renova o Teu povo, Senhor. Aviva o coração. Não deixe o amor do nosso coração se esfriar, meu Deus, para as Tuas coisas aqui na terra. Porque a Bíblia diz que nós que somos de cima, temos que apegar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são daqui da terra. Então eu te peço, poderoso e eterno Deus, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Príncipe da luz, Príncipe da paz, ó Deus maravilhoso, ó Deus de poder, ó Deus que cura, Deus que liberta, Deus de poder, Deus de sinais, Deus que batiza com o Espírito Santo. Eu te peço, meu Pai, no nome poderoso de Jesus, abraça este meu irmão aí agora, Jesus. Abraça essa minha irmã aí agora que está vendo este vídeo. Que o Senhor toque sobre ela através de arrepio. Que o Senhor toque sobre ela através do fogo do Espírito Santo. Que o Senhor envie um anjo do Senhor, Pai, para tocar nesta pessoa que está vendo esse vídeo. E ela venha a ser tocada através da fé dela. Ela venha a receber o seu milagre. Ela venha a receber a cura. Ela venha a receber o renovo. Dá forças, meu Deus, para este pastor que está vendo este vídeo. Sustenta ele na tua presença, Jesus. Dá força, dá coragem para este pastor guerrear em teu nome, Jesus, aqui na terra. Sustenta o teu povo. Eu oro e te agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.
no nome de Jesus. Foi muito, né? 1h20 de vídeo. Que Deus abençoe a todos, no nome poderoso de Jesus. Eu vou estar fazendo mais vídeo, é porque agora o pastor Edson recebeu a bênção, né, a herança de Deus. O meu filho Rafael, né? E a gente tem que estar na correria cuidando, dando atenção para o filho, né? Porque quando é novinho tem que ter muito cuidado, né? As mães aí, as irmãs sabem como que é ter um filho novo, assim, o privilégio de cuidar. Bem assim também é o cuidado de Deus por nós. Deus, Ele sempre está cuidando de nós. É nos mínimos detalhes dessa vida, né? Talvez se não fosse a presença de Deus, a misericórdia de Deus, você não tinha chegado até aqui. Mas Deus te trouxe até aqui. É porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Escute essa palavra, receba, no nome de Jesus. Deus te sustentou até aqui. É porque Ele tem coisas grandes ainda a fazer na sua vida. Continue de pé para você receber de Deus o milagre e a promessa. E muitos vão ver a recompensa do justo, viu? A herança, o galadão. Aquilo que você tem apresentado no altar, você vai ver. Pode esperar que Deus, Ele não mente, a Bíblia diz que o Senhor tarda, mas não falha. Ele não falha. Ele chega na hora e no momento certo. Eu, como pastor Edson, eu estou vivendo isso, as promessas de Deus. Tudo aquilo que eu tenho orado nos montes, tudo aquilo que eu tenho apresentado em oração, igreja, eu estou vivendo hoje. Tem coisas que eu pedi há 6 anos atrás. Eu esperei até hoje, 6 anos. E eu estou recebendo hoje de Deus. Então, a gente às vezes pede as coisas para Deus, mas não tem paciência de esperar. Teve coisas que eu pedi há 6 anos atrás e eu estou recebendo hoje. Porque tudo é na hora e no tempo de Deus. Então, creia e acredite que na hora do tempo de Deus Ele vai realizar na sua vida um milagre. E vai dar para você também uma bênção. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um beijão do pastor Edson. E brevemente eu vou estar abrindo a igreja aqui em Belmonte para a gente cultuar a Deus, né? Pregar o evangelho no fardo leve, suave, aonde as pessoas vão ir para a igreja e vai se alegrar e vai sentir mais sede de buscar Jesus, né? Porque Deus, Ele é Deus de providência, Deus é Deus de milagre. E quem estiver conosco nessa igreja vai ver o milagre de Deus, vai ver a providência do céu. Tem muitas pessoas que vão ser abençoadas através desse ministério da igreja. Quem crê verá a glória de Deus. Olha o nome da igreja. É para quem crê, igreja. Quem crê vai ver. Eu creio que surdos vão ouvir, cadeirantes vão se levantar, cegos vão enxergar. Eu creio no evangelho de poder, igreja. Porque eu vou dar lugar. Deus é o Deus que faz milagre ainda, viu? Deus é o Deus de providência. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Cantarabacanterebachai. Ribianderrebiacanto. Oh Espírito Santo de Deus, como é bom a tua presença. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até o próximo vídeo.